todos ao Instituto Inovar. Meu nome é Diego e eu lecionarei para vocês Direito Penal. Vamos começar? Bem-vindo então, gente. Vamos começar com Direito Penal hoje, a matéria de vocês. Direito Penal ou Direito Criminal? Direito Penal, o nome já ajuda, a gente já tem que começar com o nome, penas. Vem de poena, né? O que traz punir, ressocializar e prevenir um crime. Por que também chamado de direito criminal? Porque é o direito, o conjunto de normas referente a crimes. Então nós temos um direito penal que também pode ser chamado de direito criminal. Hoje, na data de hoje, nós começaremos entendendo primeiro a parte geral do direito penal. Vamos pegar bem, o direito penal é dividido em duas partes, parte geral e uma parte especial. A parte geral vem para explicar como aplicar o direito penal e é do artigo 1º ao artigo 120. Já a parte especial do direito penal será do artigo 121 em diante. O direito penal geral nós vamos iniciar agora e só ao final a gente vai conseguir passar por alguns crimes da parte especial. Vamos comigo então? Primeira parte, abrindo o Código Penal. O Código Penal nada mais é que o conjunto de normas do direito penal. O direito penal que dá a base, que enuncia os crimes, tem um código, uma junção de artigos. Esse é o Código Penal. Vamos abrir esse código? Abrindo o Código Penal, então, a gente inicia com o artigo 1º. Artigo 1º na tela. Princípio da anterioridade da lei. Iniciando no artigo 1º, vamos dar uma olhada. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio ele é muito claro em explicar a necessidade da anterioridade de uma lei para a existência de um crime. Então, existe uma lei e depois existe um crime. Eu não posso ser punido de forma alguma por algum fato que não exista lei anterior. Princípio da anterioridade. Quem estiver anotando aí, então já começa, põe princípio da anterioridade. E entenda que não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que estar definido, expresso, constante, delimitado. Não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena sem previsão legal. Ok? Então, temos um crime, existe uma pena. Para cada crime, uma pena. E tem a previsão legal e vem a pena expressa. Quer um exemplo? Quem quiser já anota aí. Exemplo, artigo 155, furto. Crime, vem primeiro escrito lá. Subtrair algo de outrem. É um crime. Está a previsão do crime. Quem subtrai algo de outrem pratica o crime de furto. Embaixo vem escrito, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Entendemos, então? Crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, nós temos aí a definição exata do princípio da anterioridade da lei. Bacana? Estamos entrando, então, dentro do Código Penal, estamos avançando, vimos o primeiro artigo e vamos continuar. O artigo 1º, que fala da anterioridade da lei, ele pode ser desenhado, definido dessa forma. Vamos dar uma analisada? Princípio da legalidade. Tem que ter na lei para ser crime. Se não está na lei, não é crime. Princípio da legalidade abarca 3 outros princípios. O primeiro, reserva legal. Vem previsto em lei, reserva legal. Segundo, anterioridade penal. Só há crime se houver anterioridade antes à previsão para depois ser crime. E 3, taxatividade ou clareza. Quem quiser, põe um OBS aí no caderno de vocês. Vamos lá? Observação. O direito penal só tem validade quando ele for taxativo, vírgula, claro, tá? Exato.
o direito penal, para colocar, para criar um crime, ele precisa delimitar exatamente os fatos para se tornar crime. Senão, não é crime. Vamos ver de novo? Legalidade, reserva legal, anterioridade penal e taxatividade. Essas três bases formam o princípio da legalidade do direito penal. Extremamente importante, tá? É basilar do direito penal. O direito penal só existe com base na legalidade, o princípio da legalidade. Vamos avançar? 2. Artigo 2º, lei penal no tempo. Nós já estamos avançando, estamos evoluindo. Passamos da legalidade e agora vamos pensar no tempo, direito penal no tempo. Vamos dar uma lida? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Vamos parar aqui? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Puxa uma seta e escreve aí, abolitio criminis. Abolitio criminis. O que é isso, Diego? Abolição do crime. Aquele fato não é mais crime. Quer pôr um exemplo? Crime de sedução. Antigamente era crime, estava previsto no Código Penal como crime. Crime de sedução. Crimes diversos que já não são mais crimes. Então, hoje, com uma lei posterior que deixa de punir, abolitio criminis. Aonde que acontece isso? Recente, Uruguai. Uruguai deixou de considerar crime o uso de maconha. Então, houve uma abolitio crimis, uma abolição, um fim do que era crime. Hoje já não é mais. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, não é mais, deixou de ser crime. Vírgula. Vamos continuar? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessa, então, toda a sentença condenatória. Se o indivíduo foi preso, se ele foi condenado por determinada situação, ela é cessada se houve uma lei posterior que deixou de considerar aquele fato crime. Lei penal no tempo. Uma lei posterior que já não considera mais crime aquele fato. Uma lei posterior, ok? Ela vem e deixa de considerar todos os efeitos da sentença penal. Quem foi condenado pelo crime, por exemplo, de sedução, de adultério, não é mais condenável. Ele não sofre as penas, ele está lá preso, ele tem que ser imediatamente colocado em liberdade. Porque cessa, acaba, em virtude a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha só como o direito penal vai evoluindo, hein? A gente falou do anterioridade da lei, princípio da legalidade. A lei vem e prevê o fato criminoso, só assim é crime. Tem crime que não tem lei anterior? Não, de forma alguma. Só vai ter crime se houver lei. Depois, passamos aqui para a lei penal no tempo. E falamos que se vier uma lei posterior que deixa de considerar aquele fato criminoso, falamos então que não é mais crime. Não é e cessa os efeitos do crime. Vamos continuar. Vamos colocar no caderno de vocês, quem estiver acompanhando, já anota aí. Retroatividade benéfica. Retroatividade benéfica. Sempre que venha surgir uma lei que beneficie o réu, essa lei deve voltar no tempo e ajudar o réu. Sempre que tiver uma lei posterior mais benéfica, ela volta no tempo para ajudar o réu. Diego, mas como assim? Explica isso. Vamos lá, com calma. Crime de tráfico de drogas. Suponhamos, pena 10 anos, o indivíduo
é condenado a uma pena de 10 anos. Posteriormente, vem uma alteração na lei, falando que aquele crime lá, agora a pena é muito menor, e a pena máxima é de 8 anos. O indivíduo vai continuar respondendo por uma pena de 10 anos? Não pode, né? A lei vem para beneficiar. Então, toda lei mais benéfica volta no tempo, retroage no tempo para beneficiar o réu. Retroatividade. O que é retroatividade? É voltar no tempo. Um crime que aconteceu em 2002, aconteceu lá atrás, e uma lei agora, de 2020, pode voltar no tempo e beneficiar o réu? Pode, com base no princípio da retroatividade da lei mais benéfica. A lei volta, retroage e beneficia o réu. Avançando, hein? Artigo 3º, 1º, 2º, já vamos para o 3º artigo do Código Penal. E com vocês a gente agora fala da lei excepcional ou temporária. Lei excepcional ou lei temporária. Vamos dar uma lida? Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Lei excepcional ou temporária. Vamos com calma então, gente. Durante um período, cria-se uma lei excepcional. O que é lei excepcional? Põe no caderno de vocês então aí. Lei excepcional. 2 pontos. É a lei criada em um período específico, diferenciado, um período fora do normal. É uma lei excepcional. Exemplo, cai a barragem de Brumadinho. Que mais? Estado de sítio, calamidade pública, né? Começa a cair chuvas torrenciais no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E aí, como é que faz? Precisam leis específicas para aquele período. Lei temporária. Excepcional ou temporária. Aqui a gente vai englobar uma na outra, tá? A gente sabe que tem diferenças, mas aqui vai. Lei excepcional ou temporária. Lei excepcional ou temporária, então, é uma lei por um período de tempo, um período de época, um período de acontecimentos específicos. O que o artigo 3º está querendo dizer, senhores? Embora decorrido o período de duração da lei temporária, então a lei está lá de 2008 a 2010, embora decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Durante de 2008 a 2010, acontece um crime que aplica-se a lei excepcional ou temporária. Então tá lá, lei excepcional, e acontece aquilo, suponhamos, um estado de emergência. O fato de você não ceder um bote ou, sei lá, jogar lixo na canalização, naquele momento é crime, um crime muito grave, ok? A pessoa comete o crime em 2009, acabou de cometer o crime em 2009, passa 2010, estamos em 2011. A lei excepcional ou temporária vai ser aplicada em 2011? Via de regra não, porque ela trabalha de 2008 a 2010. Só que o que vem falar o artigo 3º? Aplica-se a lei excepcional temporária aos fatos ocorridos durante a vigência. Então, o que acontece? O crime ocorrido em 2009, o executor, o criminoso, ele é preso em 2011. Aplica-se a lei excepcional temporária? Aplica-se. Aplica-se porque o fato ocorreu durante essa vigência, durante o período da sua vigência.
Estamos tranquilo com relação à vigência? Quem quiser anotar, aproveita e coloca aí vigência, 2 pontos, período de validade de uma lei, vírgula, período em que a lei está tendo efetivo valor. Então, vigência, período em que a lei está tendo efetivo valor. A lei está valendo. É vigência, período em que a lei está valendo. Beleza? Então, a gente falou da lei excepcional temporária, falamos do artigo 1º, 2º, 3º. Vamos avançar? Vamos avançar, então, para o conceito de lei excepcional. Conceito: norma que tem por escopo atender necessidades estatais transitórias, senhores. Prestem atenção, a palavra que fundamenta uma lei excepcional, uma lei temporária, é o conceito de transitoriedade. Só o que é excepcional, só que tem validade por aquele período. Tais como guerra, calamidade, vírgula, perdurando por todo o período considerado excepcional. Enquanto estamos nessa excepcionalidade, enquanto estamos nessa transitoriedade, a gente vai ter validade essa lei que estará valendo somente durante aquele período. Beleza? Bacana? Podemos continuar? Vamos continuar então, já chegando já dentro do Código Penal, no artigo 4º. Falamos do artigo 3º, que é lei excepcional, e agora a gente vai para o artigo 4º, que fala do tempo do crime. Tempo do crime, senhores. Artigo 4º, vamos dar uma lida? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos então anotar aí, já anota no caderno aí, teoria da ação. Teoria da ação. 2 pontos. Considera-se o crime praticado no momento da ação, quando ele executou o crime. O crime se consuma. Grifa essa palavra, senhores. Importantíssimo anotar aí, ó. Consuma. O que é consuma, Diego? O que é consumação? É o momento quando o crime se completa. O crime se completa, ele se consuma quando ele é praticado. Tem aí no caderno, então, teoria da ação? Entendemos teoria da ação? Por que a gente precisa da teoria da ação? Para entender que o tempo do crime é quando o crime é praticado, é na ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos pôr um exemplo aí no caderno de vocês? Exemplo, 2 pontos. Joãozinho dá um tiro em Mariazinha. Mariazinha muito resistente. Ela toma o tiro hoje, depois de 1 mês, tratamento médico, em outro lugar, ele vai para outro hospital. E aí 1 mês depois, ela vem a falecer. Quando que é o crime? Quando, ó, a pergunta é, quando é praticado o crime? Quando foi o tiro, hoje, que o Joãozinho desferiu, efetuou, disparou um tiro contra a Mariazinha, hoje, ou daqui 1 mês, quando a Mariazinha vem a óbito. Hoje, senhores, com base em qual teoria? Teoria da ação. Teoria da ação. Por que eu preciso saber isso? Porque eu preciso analisar a teoria da ação com base em outra teoria. E por isso que a gente precisa pular para o artigo, a gente vai pular o artigo 5º e vai para o 6º. Artigo 6º, considera o 6, né? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Entendemos aqui? O lugar, gente, nós não estamos mais falando de quando foi praticado o crime, estamos falando onde foi praticado o crime. E onde foi praticado o crime?
O crime é praticado tanto onde houve ação ou omissão, como também onde produziu-se o resultado, senhores. A ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. Olha que bacana, é diferente de quando. Tempo do crime é quando ocorreu o crime. Local do crime é onde ocorreu o crime. E aí a gente tem que colocar no caderno outra teoria. Vamos anotar? Teoria da ubiquidade. Aqui, ó, como se escreve. Teoria da ubiquidade. É praticado o crime. Onde? O lugar, hein? É praticado o crime tanto onde houve a ação ou omissão, como onde se deu o resultado. Teoria da ubiquidade. Tanto é praticado o crime onde aconteceu a ação, como onde aconteceu o resultado. E essa é a teoria da ubiquidade. Diego, mas isso é importante eu saber? Muito, muito importante. É cansativo de ver o tanto de questões que caem em prova de concurso questionando vocês tempo do crime, local do crime. Qual que é a teoria para tempo do crime? Teoria da ação. Qual que é a teoria para local do crime? Teoria da ubiquidade. Diego, tem alguma forma de eu guardar isso, de eu decorar, de eu aprender isso? Luta. O que tem a ver isso, Diego? Lugar do crime, ubiquidade. Teoria do crime, ação. Teoria da ubiquidade para lugar do crime. Teoria da ação para tempo do crime. Então eu vou decorar a palavra luta. Luta, o que significa então luta? Se eu falar para vocês quando foi o crime que aconteceu, o tiro foi no dia 20 e a morte no dia 30. Quando se deu o crime? O crime se deu tanto na ação quanto no resultado. Quando? Ok? Lugar, hein? Desculpa, lugar. Quando é teoria da atividade, tempo, a atividade. Quando? No dia 20. Quando efetivamente se deu o tiro. Teoria da atividade ou da ação, dia 20. Diferentemente, senhores, do local. Eu disparo um tiro, alvejo uma pessoa, essa pessoa vai até Buenos Aires, atravessa a ponte, vai embora, viaja, daqui um mês a pessoa morre. Pergunta, hein? Qual o local do crime? Ubiquidade. Tanto o Brasil quanto a Argentina. Tanto onde foi a ação, como onde foi o resultado. Então, luta, senhores. 1000 perguntas isso aqui, viu? Concurso público adora esse detalhezinho. Diferenciando tempo do crime de local do crime. E aí você vai matar com essa palavra luta. Você vai falar que o local do crime, eu vou colocar sempre luta. Local, teoria da ubiquidade. Ação e resultado. Tanto faz, vale os dois. Tanto Brasil quanto Argentina. E tempo, perguntar quando, tempo, quando foi o crime? Teoria da ação. Foi no exato momento em que efetuou, atirou, que deu a facada, que deu o soco. Teoria da ação. Usei a palavra luta, eu tenho guardado essa diferença e eu tenho aqui diversas questões de concurso guardadas. Vamos voltar um pouquinho para a gente memorizar tudo que a gente já falou? Código Penal. Estamos iniciando a parte geral do Código Penal. Falamos primeiro do princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Falamos depois do princípio da legalidade. E 3 subdivisões: reserva legal, anterioridade penal,
taxatividade ou clareza. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar. Fato que lei posterior vem só para beneficiar. E aí a gente falou da retroatividade da lei mais benéfica. Avançamos, falamos da lei excepcional ou temporária, uma lei criada exatamente para aquele período de tempo, uma lei criada para atingir aquele momento, né? Durante aquele tempo ou durante aquele caso específico ou excepcional. E 4, tempo do crime. Quando que é o tempo do crime? Quando? Teoria da ação, teoria da ação. Acabamos a teoria da ação e fomos direto para a teoria da ubiquidade, que fala que o lugar do crime é tanto onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bacana, né, gente? Entendemos bem, já avançamos bem no Código Penal. Precisamos agora falar da territorialidade no direito penal. E aqui vem no artigo 5º do Código Penal, conforme a gente vai ler agora com vocês. Artigo 5º. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Nossa, Diego, mas o que é isso? O que está falando a territorialidade? O princípio da territorialidade. Simples. Aplica-se, quem quiser anotar, puxa uma seta e escreve. Aplica-se a lei brasileira dentro do território nacional. Ponto. Princípio da territorialidade. Olha, Diego, mas nossa, que coisa simples, boba. Boba, mas vai ser muito importante. Porque o princípio da territorialidade fala que mesmo que tenha convenções, tratados e regras de direito internacional, sem prejuízo delas, ao crime cometido no território nacional vai se aplicar a lei brasileira. Então aqui, o mapa do Brasil, aplica-se a lei brasileira. Dentro do Brasil, lei brasileira. Princípio da territorialidade. Qual que é o que vai ser questionado vocês? Qual que é para toda regra tem o quê? Uma exceção. Para essa regra vai ser igual. E aí a gente pode pôr no caderno. Princípio da extraterritorialidade. Se o princípio da territorialidade é a aplicação da lei brasileira dentro do território nacional, o que vai ser a extraterritorialidade? A aplicação da lei brasileira a casos fora do Brasil, fora do território nacional. O princípio da extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira a casos fora do território nacional. E pode isso, Diego? Pode. A lei brasileira vai avançar para fora do território nacional e aí estaremos falando do princípio da extraterritorialidade. Vamos dar uma olhada quando, casos que pode isso acontecer? Olha aqui, um exemplo bacana para deixar gravado aí na cabeça de vocês. Força Aérea 1, né? Ou o presidente, o avião do presidente. Se for uma embarcação ou uma aeronave de direito público a serviço do governo, aonde quer que seja, será uma extensão do território brasileiro. Imagina, território brasileiro aqui, essa aeronave sai, vem aqui para o Paraguai. Imagina uma extensão do território, um pedaço do território nacional vindo para fora aqui, avançando para dentro do Paraguai. Olha que beleza. O território nacional amplia-se, aumenta-se e lá a lei brasileira vai ser aplicada mesmo que fora do Brasil, mesmo no Paraguai, aplicação da lei brasileira. Olha que exemplo bacana para o princípio da extraterritorialidade. Então, se nós falamos aqui que existe a territorialidade e a aplicação da lei brasileira dentro do território nacional, como exceção, nós temos a extraterritorialidade.
extraterritorialidade e é a aplicação da lei brasileira fora do território nacional. Vamos dar uma lida? Para efeitos penais, considera-se como extensão. Imagina um pedacinho do Estado brasileiro saindo para fora do país. Extensão do território nacional, as embarcações, navios e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Vamos grifar? Natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, tem que ter natureza pública ou estar a serviço do governo, anotem bem, para ter a validade, aonde quer que se encontre. Princípio da territorialidade e, como exceção, o princípio da extraterritorialidade.